Olá, 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 bom dia, uma ótima semana, estamos aqui novamente, vamos lá, vamos aguardar um pouquinho, para a gente começar a falar novamente sobre aquelas 30 chaves que nós estamos falando esporadicamente, que com certeza transformarão para muito melhor as nossas vidas. Seja hoje, seja amanhã, seja para o próximo ano. Afinal de contas, já estamos às portas de um novo ano. Vamos aguardar mais um pouquinho para ver se as pessoas chegam, para a gente continuar falando sobre essas 30 chaves tão importantes que vão estar transformando as nossas vidas. E a chave de hoje não poderia deixar de ser tão importante como as outras, mas essa traz um significado um pouco mais especial, acredito. Que essa chave com certeza será uma das chaves que abrirá os cadeados das outras chaves também. E essa chave se chama a gratidão. E desde já, gratidão Diego, gratidão Gil, pela presença de vocês aqui agora de manhã com a gente, para a gente estar falando sobre esse assunto tão importante. E para falar sobre gratidão, vamos à palavra de Deus. Afinal de contas, a maioria ou grande parte, eu acho que 99% das chaves estão contidas na sabedoria milenar contida na Bíblia. E o sentido da palavra gratidão, ou a motivação que a gratidão pode transformar as nossas vidas, nós encontramos no livro do Êxodo, mas de uma forma invertida, vamos se dizer. Afinal de contas, durante o Êxodo, o povo de Israel ficou 40 anos andando pelo deserto numa caminhada que levaria no máximo 40 dias. E o porquê disso? Por causa da falta de gratidão. Então, vamos às Escrituras. E hoje o título a passagem bíblica de hoje está, como eu já disse, no livro de Êxodo, no capítulo 16, a partir do verso 1. Diz assim: Depois partiram de Eli, e veio toda a congregação dos filhos de Israel ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel, murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Pois os filhos de Israel lhes disseram: Quem nos dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes tirado para esse deserto, para matardes de fome a toda essa multidão? Até aqui.
Percebem? O povo de Israel ficou 400 anos como escravos no Egito. Muitas vezes açoitados, trabalhando incessantemente. Mas, como todo escravo, e nós podemos inclusive falar hoje, nesse dia da consciência negra, como todo escravo, eles tinham o que comer, tinham o que vestir no Egito, mas eram escravos. Assim como também aconteceu com os negros no Brasil, tinham o que comer nas senzalas, tinham o que vestir, mas não deixaram de ser escravos, não eram livres. E quando Moisés, guiado por Deus, tirou esse povo da escravidão, entre o percurso da escravidão à transformação de vida, existe um caminho a ser percorrido. Existe uma construção de uma nova vida. E é aí que muitos se perdem. Quantas não são as pessoas que deixam uma vida de solteiro para entrar numa vida de casado? E aí começam a olhar as benécias da vida de solteiro. Afinal de contas, na casa dos pais tinham comida, tinham bebida, tinham roupas. Se precisavam trabalhar, não era para o próprio sustento, e sim para comprar as suas coisas. Até muitas vezes ajudavam nas despesas da casa, mas não era obrigação deles a manutenção do lar. Quantos não são as pessoas que estão desempregadas e que, quando arrumam um emprego, às vezes, por mais que ganhem pouco, começam a reclamar do atual emprego, do seu trabalho, por causa de não ser aquilo que eles gostariam de receber. E é aí que nós, como o povo de Israel, muitas vezes sofremos no deserto. Nós não temos a gratidão e o reconhecimento de sabermos que estamos a caminho de uma terra prometida, a caminho de conquistas, de transformação de vida, e não reconhecemos o processo, não somos gratos pelo processo. Antes de se formar um engenheiro, existem 4, 5 anos de faculdade. Existem provas a serem concluídas. Existem trabalhos a serem antes do tão sonhado diploma de engenheiro, seja de médico, engenheiro, terapeuta. Antes de você construir uma família abençoada, existe um processo, muitas vezes de negação de si mesmo, negação do seu eu, negação das suas crenças antigas, valores familiares. Sim, familiares que passam a ser parentes. Porque a partir do momento que você constrói uma nova família, a sua família passa a ser aquele núcleo que você está construindo a partir do momento do sim. Pais, mãe, irmãos, tios, tias passam a ser parentes. Parentes próximos, que merecem a nossa honra, que merecem o nosso amor, que merecem sim a nossa consideração. Mas a partir do momento que você está caminhando para uma nova fase, que tal ser grato por ela? Que tal aceitar essa nova fase como um presente de Deus e reconhecer que o deserto é o caminho para a terra prometida? Que a negação da vida anterior é o caminho para a próxima vida.
E para isso nós precisamos ser gratos. Muitos podem estar essa semana pensando, cara, mas como vou ser grato? Estou desempregado. Muitos podem estar pensando, cara, como ser grato? Não tenho nem o que comer na minha mesa. Você tem uma mesa? Seja grato por ela. Porque como dizem alguns sacerdotes, quando a gente agradece, a graça desce. Que tal se você for grato por esse emprego que hoje pode não estar te pagando bem, mas quando você entrega o seu melhor, quando você dá o seu melhor, quando você é grato pela oportunidade que a vida te deu de exercer o seu profissionalismo, em exercer o seu trabalho, quem sabe esse patrão não possa olhar para você com olhos melhores. Se você, de repente, tem um marido, muitas vezes, ou uma esposa que não corresponde aos seus anseios, que tal ser grato? E lembrar do dia que você orou, que você sonhou, que você pediu um companheiro e uma companheira, e provavelmente esse companheiro, essa companheira pode até ter sido esse que hoje você muitas vezes não reconhece como a bênção que você gostaria. E por que será que essa pessoa não é ou não se tornou aquela bênção que você gostaria? De repente, pela falta de gratidão. De repente, pela falta de você observar que Deus realmente te deu ou te colocou no caminho para a sua terra prometida. Mas que você está olhando os momentos do deserto como problemas. De repente, se vocês dois se juntassem para caminhar rumo à terra prometida juntos, não olhando os defeitos, mas sim olhando, poxa, eu tenho alguém para caminhar do meu lado. Ah, eu não tenho a melhor refeição, mas eu tenho uma refeição. Não tenho o melhor emprego, não tenho a melhor colocação, mas eu tenho uma colocação. Quem sabe se essa mudança de perspectiva não traria uma vida muito melhor para você, ou uma percepção muito melhor dessa vida. Pois como eu já disse, quantos não oraram para ter a vida que tem hoje e não conseguem reconhecer que pediram muitas vezes para sair da escravidão dos problemas, da escravidão das dificuldades, da escravidão da solidão. E saíram, conseguiram sair da escravidão, mas não conseguem reconhecer que estão caminhando para uma terra, para uma vida muito melhor. E quando nós agradecemos, o nosso cérebro entende que nós estamos estamos felizes, né? E essa felicidade, essa sensação de felicidade gera assim hormônios como dopamina, serotonina, hormônios que trazem a sensação de bem-estar, a sensação de felicidade. E essa sensação de felicidade nos dá adrenalina para continuarmos a fazer mais, a trabalhar mais, a entregar mais. Pois, como eu sempre digo para os meus clientes, é impossível alguém que está feliz querer ver outros infelizes. Ou seja, se você consegue manter um espírito de gratidão, se você consegue ver o seu cônjuge, se você consegue ver o seu trabalho, se você consegue ver a sua vida como uma vida boa,
Você vai tratar as pessoas ao seu redor bem. Você vai entregar mais no seu trabalho. E quem entrega mais, lei da semeadura, automaticamente conquista mais, colhe mais. Aí você pode falar, não, cara, não é bem assim, não. Trabalho. E não conquistei. Observe a sua vida. Essa observação eu tenho feito todos os dias. Será que eu estou sendo grato pelas oportunidades? Será que eu estou sendo grato por esse motoqueiro que acabou de passar aqui acelerando? Sim, sou grato por ele também. Afinal de contas, é uma vida. Quem sabe esse jovem um dia pode ser um grande homem. Quem sabe essa pessoa pode amanhã ajudar a mim, ao meu filho. Nós não sabemos. Nós não conhecemos o amanhã. Mas uma coisa eu posso te garantir. Que a gratidão vai transformar o seu dia em um dia muito melhor. Então que tal se nós começarmos essa semana listando 2, 3, não vou pedir 10 não. 2 ou 3 motivos que você tem para agradecer pelo dia de hoje. E você vai perceber que esse simples exercício vai começar a transformar o seu dia em um dia muito melhor. Porque, como diz a frase, quando a gente agradece, a graça desce. Estudos da física quântica dizem que o olhar do observador altera o estado da experiência. Ou seja, se eu olho com o olhar de gratidão, se eu olho com bons olhos, a experiência que eu vou ter é uma experiência boa. Se eu olhar também para a minha vida com maus olhos, consequentemente, os meus resultados também não serão tão bons. E Jesus já disse isso em uma de suas parábolas. O Mestre Jesus ensina: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Mas se os seus olhos forem maus, quão grandes trevas serão. Ou seja, você percebe que há mais de 2000 anos atrás Jesus já falava da gratidão com outras palavras. Ele já falava de como o olhar do observador altera o estado da experiência. Ou seja, é a ciência comprovando a fé. Qual tem sido o resultado da sua vida? Quais são as experiências que o seu olhar tem lhe proporcionado? E se você me falar, cara, minhas experiências não estão sendo muito boas, então que tal se você olhar um pouquinho para trás, voltar um pouquinho para trás e olhar os sentimentos que te levaram a estar vivendo essas experiências? Eu costumo até, muitas vezes, em uma das minhas palestras, falar sobre as crenças. Eu até brinco com as meninas, falo, vem cá, quem aqui acredita que homem é tudo igual? E aí a maioria levanta as mãos, claro. E aí o raciocínio é, se homem é tudo igual e tudo igual pro negativo, por que que eu vou me
portar como uma mulher ou um homem que seja, né? Vamos trazer experiência para os dois lados. Por que eu vou me comportar como alguém que merece alguém diferente, se eu acredito que todos são iguais? Se eu me comporto como alguém que acredita que homem todos, ou homem ou mulher não presta, eu vou me portar como alguém que está esperando um homem ou uma mulher diferenciado? E se eu não me porto como alguém que espera alguém diferenciado, o que tipo de homem, que tipo de mulher eu vou atrair? Um igual, afinal de contas eu não espero nada diferente. E se eu espero um igual, estou aberto ou aberta a receber um igual? Eu vou receber um igual. E aí isso vai reforçar essa minha crença. Ou seja, se eu acredito que todo mundo deve ganhar pouco, ou o mercado está ruim, eu vou me preparar melhor para uma experiência melhor? Claro que não. Vou viver essa experiência melhor? Claro que não. Agora, se eu já levanto essa semana, se eu já inicio essa semana agradecendo a Deus pelas oportunidades, agradecendo a Deus pelo ar que eu respiro, agradecendo a Deus pela camiseta que eu estou vestindo, agradecendo a Deus pela vida maravilhosa, eu estou me abrindo para receber o quê? Uma vida maravilhosa. E quando eu me abro para receber essa vida maravilhosa, eu vou me comportar como quem merece uma vida maravilhosa ou quem merece uma vida medíocre. E se eu me comportar como alguém merecedor de uma vida maravilhosa, eu vou aceitar qualquer coisa? E se eu não aceitar qualquer coisa, eu vou receber aquilo que eu espero. Aí você pode falar, cara, é difícil. É, claro que é. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Mas do mesmo jeito que existem carros de 5 conto, existem carros de 5 milhões. Qual é a diferença? São carros. A diferença é que algumas pessoas acreditaram que merecem um carro de 5 milhões. Se portaram como tal. E como tal alcançaram. Aí você pode perguntar, e cadê o seu? Eu estou caminhando. Agradecendo a Deus pelo que eu tenho hoje. Agradecendo a Deus pela camisa que eu tenho hoje. Pela família que eu tenho hoje. Pela comida que eu tenho hoje. Mas rumando para a minha terra prometida. E você? Já pensou nos motivos para agradecer hoje? Se você por acaso já pensou, coloque aí nos comentários aí. E vamos começar essa semana agradecendo pelas bênçãos que nós já recebemos. E que muitas vezes nós ainda não estamos percebendo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu coraçãozinho, o seu joinha. Se você ainda não nos segue aí no Instagram, por favor, seja bem-vindo à família. E vamos, cada dia mais, crescer juntos. Gratidão imensa pela sua audiência. Gratidão imensa por você nos dar as oportunidades de dia sim, dia não, vídeo sim, vídeo não, estarmos podendo contribuir com a sua vida e com o seu crescimento. Nos vemos nos próximos vídeos, se Deus assim nos permitir. Até mais.